Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este espaço de partilha de conhecimento. Hoje vamos falar sobre a sustentabilidade das organizações da sociedade civil em Moçambique. Mas vocês já sabem que isto aqui é tradição. Todas as semanas nós temos sempre uma sugestão de leitura para si, para poder melhorar as suas diferentes habilidades. E na semana passada, portanto, eu tinha sugerido a leitura deste livro, o livro do autor Arafat Kossa, que fala sobre a oratória, o oxigênio das relações interpessoais, e espero que tenham procurado pelo livro, lido e gostado. Mas desta vez eu quero sugerir-lhes um livro diferente, um livro mais voltado para a busca de propósito na vida. Este livro pertence ao Joel Osteen e o título é Become a Better You, ou seja, tornar-se a sua melhor versão. É um livro que te vai mostrar as diferentes ferramentas que podes usar para tornar-te positivo todos os dias e em busca daquilo que é o verdadeiro sentido da vida, daquilo que é o seu grande propósito de vida. Porque, segundo Joel Osteen, todos nós, quando viemos para cá, nesta terra, temos todos nós um propósito. Mas a grande questão é como encontrar este propósito e, se encontrar, como manter-me positivo em busca da realização plena deste meu propósito. Esta é a sugestão de leitura desta semana. Portanto, vamos agora ao nosso tema: sustentabilidade das organizações da sociedade civil de Moçambique. Eu gostaria de começar esta lição de hoje partilhando o pensamento do Malcolm X, que diz o seguinte: o futuro pertence àqueles que se preparam hoje. E a minha questão sincera para ti, como líder, como integrante de uma associação, de uma organização da sociedade civil, é a seguinte: estará a sua organização da sociedade civil preparada para o futuro? Estará a sua organização da sociedade civil fazendo de tudo para preparar-se hoje, de forma que logre sucessos no futuro? Em que áreas a sua organização está realmente a investir e a preparar-se? Eu gostaria que tu fizesses uma análise em torno dos seguintes setores da sua organização. Gostaria que tu olhasses como está a saúde da sua administração, como está a saúde da sua capacidade de mobilização de recursos, como está a saúde da sua capacidade de networking, como está a sua comunicação, como está a sua imagem pública, como está a sua liderança e como estão os seus recursos humanos. Eu gostaria que você, como líder, você como integrante de uma organização da sociedade civil, pensasse profundamente sobre estas questões. E queria levar-lhes para um outro cenário. Imagina que, a partir de hoje e agora, todos os doadores externos que financiam algumas organizações da sociedade civil em Moçambique decidissem em abandonar, ou seja, deixar de financiá-las. Estariam as organizações, elas próprias, preparadas e capazes de sobreviver sem apoio destes doadores? Sim ou não? É uma questão que todos nós temos que refletir. São questões que tocam muito com o aspecto de sustentabilidade da sua associação. Se a sua associação falhar numa dessas componentes que, por exemplo, eu disse-lhes para refletir, provavelmente ela pode estar a incorrer para uma prática não sustentável. Uma prática que pode matá-la. Por isso, meu caro amigo, pense profundamente nestas questões. E olha que a questão de sustentabilidade das organizações de sociedade civil é uma grande preocupação que vem sendo debatida por diferentes organizações, nacionais e internacionais.
em busca de uma solução. Por quê? Porque percebeu-se que a maior parte das organizações, quando elas são criadas, andam quase que a reboque daquilo que é a agenda de diferentes doadores, esquecendo-se do fundamental, que é, por exemplo, fazer cumprir com a missão pela qual ela foi criada. Quantas organizações da sociedade civil não perderam seu foco, não saíram do rumo ou não se ajustaram à agenda dos doadores como alternativa de sobrevivência? Quantas organizações neste momento deixaram de fazer aquilo que se comprometeram a fazer para seguir uma agenda que não é necessariamente original da sua criação? E mais uma vez voltamos àquela questão. Estaríamos deste jeito a ser sustentáveis? Estaríamos desse jeito a sermos elementos que contribuem de facto para o desenvolvimento da nossa comunidade, do nosso país, ou não? Como dizia, a questão de sustentabilidade, de facto, é um assunto que preocupa a muitos, mas muitos segmentos. Só para vos dar uma ideia, a Fundação Aga Khan, uma das organizações que trabalha muito em Moçambique, ela verificou que a sustentabilidade é um desafio para a maior parte das organizações da sociedade civil em Moçambique. E há muitos anos, em 2006, durante um comitê de coordenação entre sociedade civil de Moçambique e doadores da Alemanha, havia uma discussão muito séria em torno da sustentabilidade das organizações da sociedade civil em Moçambique, na seguinte perspectiva: até que ponto as organizações da sociedade civil em Moçambique são realmente a voz das comunidades? Até que ponto? E neste comitê de coordenação verificou-se um risco muito grande, o risco de falta de autossustentabilidade. Quer dizer, as organizações da sociedade civil em Moçambique, elas não se autossustentam, ou seja, elas não têm capacidade de se autossustentar. E este fenômeno pode criar uma espécie de cansaço por parte dos doadores e, eventualmente, um dia desses, os doadores podem decidir simplesmente parar de injetar fundos para a sociedade civil. E a questão que ficava imediatamente é como é que as organizações da sociedade civil moçambicanas podem sobreviver num cenário destes. E a resposta desta questão foi tida num dos workshops organizados pelo SESC, em que dizia-se, pelo menos, que era a hora agora do setor privado também entrar como doador do terceiro setor, nesse caso das organizações da sociedade civil. E este convite do setor privado a ser mais interventivo ao terceiro setor não é algo que nos pode assustar. Ora, vejamos. Por exemplo, o Índice de Sustentabilidade das Organizações de Sociedade Civil, promovido pela USAID em parceria com a FHI 360 e a ICNL, pelo menos demonstra que nos últimos anos, sobretudo de 2009 até 2021, Moçambique tem sido classificado, isto é, a sociedade civil moçambicana tem sido classificada como uma sociedade civil meramente participativa. Quer dizer, não fortalecida, mas sim participativa. Por quê? Porque, de acordo com o sistema de classificação deste índice, que parte de 1 a 7, eles dizem que toda organização ou todas as organizações que forem classificadas de 1 a 3, estas são consideradas como organizações de sociedade civil fortalecidas. Okay? E se olharmos para aquelas organizações de sociedade civil com classificação de 3.1 a 5, estas são, portanto, sociedade civil apenas participativas. E aquelas que têm uma classificação de 5.1 a 7 são, portanto, organizações de sociedade civil com bastante limitação, tanto participativa e tanto de fortalecimento. Quase que não há nenhuma expressão de existência
ou não de sociedade civil neste país determinado. Mas Moçambique tem sido classificado como um país que tem uma sociedade civil participativa. Isto é bom. Se nós olharmos, por exemplo, detalhadamente sobre as dimensões de sustentabilidade tidas em conta na análise das organizações da sociedade civil em Moçambique, de acordo com este índice de sustentabilidade, vamos verificar um fato curioso. Olha, por exemplo, ao nível do quadro jurídico, nesse caso Legal Environment, Moçambique tem 5.2 de classificação. Significa que há uma espécie de manutenção. Não houve nenhuma evolução nos últimos anos. Em termos de capacidade organizacional, eles dizem que houve uma evolução, ok? E em termos de viabilidade financeira, temos uma manutenção. Advocacia, temos uma melhoria. Em termos de provisão de serviços, temos uma manutenção. Em termos de infraestrutura sectorial, temos apenas também uma manutenção. E a imagem pública, temos igualmente uma manutenção. Significa que houve uma melhoria na componente de advocacia e na componente de capacidade organizacional. É bastante curioso que em Moçambique as organizações tenham sido classificadas de forma positiva na componente de capacidade organizacional e advocacia. Esta é uma questão que eu gostava de lhes propor para discutir em profundidade na próxima semana. Isto é, no próximo domingo, nós vamos olhar em detalhe todos os indicadores envolvidos, por exemplo, na capacidade organizacional e verificarmos, portanto, como é que chegou-se à conclusão de que as organizações da sociedade civil em Moçambique têm capacidade organizacional. E, igualmente, vamos verificar os indicadores na dimensão de advocacia para compreendermos até que ponto, efetivamente, as organizações da sociedade civil em Moçambique têm, de facto, capacidade de advocar. Não estou a referir-me das organizações baseadas, por exemplo, em Maputo, estou a referir-me, sobretudo, daquelas organizações que estão baseadas ao nível distrital, ao nível da província, até que ponto elas têm capacidade de criar esta rede e promover uma advocacia que, de facto, gere impacto. Isto é muito importante. Portanto, hoje nós terminamos por aqui. Espero que tenham gostado desta reflexão muito geral sobre a sustentabilidade das organizações da sociedade civil em Moçambique. E, por favor, não esqueçam de ler o livro que lhes recomendei, que é do Joel Osteen, Become the Better You. Até o próximo domingo. Cuide-se. Estamos juntos.